No vídeo anterior, nós vimos sobre o transtorno depressivo maior e vimos que 2 semanas com a presença dos sintomas na maior parte do dia, na maior parte dos dias, né? E pensando 2 semanas em que a pessoa sente bastante aquele sintoma no período de um dia, e isso acontece quase todos os dias, nós estaremos pensando num período de 2 semanas com sintomas depressivos intensos, se apresentando de uma forma aguda, de uma forma grave. Agora nós vamos falar do transtorno depressivo persistente, em que o período de tempo que a gente vai pensar é 2 anos. Né? Então, são alguns sintomas que uma pessoa ela conseguiria conviver, conseguiria lidar se fosse naquela semana, naquele mês. Agora, viver daquela forma, por semanas, meses, anos, pode indicar um quadro de adoecimento que requer cuidado, que requer sensibilidade para perceber o que ali, né, na relação da pessoa com como ela vive, a esse esvaziamento, esse esgotamento, essa perda da vitalidade, né? Vamos, então, conhecer os critérios. Vou abrir aqui a nossa janela. Só um minutinho, porque travou alguma coisa. Bom, vamos pensar então o que é o transtorno depressivo persistente, também conhecido como distimia. Esse transtorno representa uma consolidação do transtorno depressivo maior crônico e do transtorno distímico definidos no DSM-4. Então, teve uma mudança em como era no DSM-4 para agora no DSM-5. Então, o que vai caracterizar o transtorno depressivo persistente? A. Humor deprimido na maior parte do dia, na maioria dos dias, indicado por relato subjetivo ou por observação feita por outras pessoas, pelo período mínimo de 2 anos. Nota, em crianças e adolescentes, o humor pode ser irritável com a duração mínima de 1 ano. Mas vamos pensar, então, nas pessoas adultas, que no mínimo de 2 anos o humor está deprimido na maior parte do dia, na maioria dos dias. Então, B, presença, enquanto deprimido, de 2 ou mais das seguintes características. Então, aqui é preciso que haja ao menos 2. 1, apetite diminuído ou alimentação em excesso. 2, insônia ou hipersonia. 3, baixa energia ou fadiga. 4, baixa autoestima. 5, concentração pobre ou dificuldade em tomar decisões. 6, sentimentos de desesperança. Então, essa pessoa tem um humor deprimido na maior parte dos dias, na maioria dos dias, e apresenta 2 ou mais das características aqui apresentadas. O critério C é, durante o período de 2 anos de perturbação, o indivíduo jamais esteve sem os sintomas dos critérios A e B por mais de 2 meses. Então, quando se diz a maior parte dos dias, a maioria dos dias, a gente está pensando que a pessoa não fica mais de 2 meses sem se sentir assim. Os critérios para um transtorno depressivo maior podem estar continuamente presentes por 2 anos. Jamais houve um episódio maníaco e jamais foram satisfeitos os critérios para o transtorno ciclotímico. Lembrando, né, a importância da gente investigar também se há manifestações de euforia, de impulsividade, de humor elevado, expansivo, para fazer o diagnóstico diferencial. F, a perturbação não é mais bem explicada por um transtorno esquizoafetivo persistente, esquizofrenia, lembram-se dos sintomas negativos na esquizofrenia? Pode ser confundido com um transtorno depressivo persistente, é importante se atentar. Transtorno delirante, outro transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno psicótico
especificado ou transtorno do espectro da esquizofrenia, desculpa, e outro transtorno psicótico não especificado. Achei que eu tinha lido de novo, mas não. É que em cima é transtorno psicótico especificado e embaixo transtorno psicótico não especificado. G. Os sintomas não se devem aos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, uma droga de abuso ou medicamento, ou outra condição médica, por exemplo, hipotireoidismo. Lembra que a gente conversou no início da aula sobre sintomas que parecem uma depressão. H. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes. Então, a pessoa sofre por estar há 2 anos com humor deprimido quase todos os dias, na maior parte do dia. E isso traz prejuízos para ela na vida social, na vida profissional e em outras áreas que são importantes. Nota: como os critérios para um episódio depressivo maior incluem 4 sintomas que estão ausentes da lista de sintomas para transtorno depressivo persistente, distimia, um número muito limitado de indivíduos terá sintomas depressivos que persistiram por mais de 2 anos, mas não irá satisfazer os critérios para transtorno depressivo persistente. Caso tenham sido satisfeitos todos os critérios para um episódio depressivo maior, em algum momento durante o episódio atual da doença, tais indivíduos devem receber o diagnóstico de transtorno depressivo maior. De forma alternativa, um diagnóstico de outro transtorno depressivo especificado ou transtorno depressivo não especificado é justificado. Então, aqui é para saber diferenciar quando a pessoa tem sintomas de um transtorno depressivo maior e de um transtorno depressivo persistente, ela será diagnosticada com um transtorno depressivo maior. E aí são algumas das especificações. A pessoa pode ter um transtorno depressivo com sintomas ansiosos, com características mistas, com características melancólicas, com características atípicas, com características psicóticas, congruentes com o humor. Lembra que a gente falou na aula de esquizofrenia como os episódios psicóticos, os delírios e as alucinações não estão presentes apenas na esquizofrenia, mas uma pessoa com um transtorno depressivo pode ter características psicóticas, tanto congruentes com o humor, quanto incongruentes com o humor e no início no periparto. Então, gente, pensar o transtorno depressivo persistente é pensar como muitas pessoas podem passar um bom tempo da vida, bastante tempo da vida, com essa sensação de esgotamento, essa sensação de esvaziamento, um comprometimento na disposição, na motivação, em imaginar o futuro, em imaginar que as coisas podem melhorar no sentido de haver um engajamento desejante, haver uma construção de sentidos ali. Por isso que os diagnósticos, quando bem feitos, eles podem ajudar abrindo caminhos para acompanhamento, abrindo caminho para que essa pessoa seja ouvida, se houver algum medicamento adequado para que a pessoa possa ter mudanças nesse humor tão persistente, nesse humor deprimido que ela tem vivido e que tem atravessado a relação dela com as outras pessoas e a relação dela com as experiências que ela vive. No nosso último vídeo, a gente vai ver um pouco mais do que conta no Sombra.